Olá pessoal, Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de três coisas: o arcabouço fiscal proposto pelo governo, do que realmente o mercado percebeu sobre essa proposta e a minha opinião do que isso pode acontecer. Primeiro passo, eu quero dizer o seguinte: por favor, esse vídeo deu um trabalhão. Manda esse vídeo para quem realmente quer entender sobre o assunto. Mais do que isso, segue a gente aqui no Instagram. A gente está próximo de chegar de 8.000 seguidores. Vai ser um prazer conseguir ter você dentro da família. Bom, vamos lá. O primeiro passo é que demorou muito para apresentar essa proposta do arcabouço fiscal, mas pelo menos ela veio. Esse é o ponto positivo. Na proposta feita lá por mais ou menos 5 horas. Depois eu dei uma olhada, entrei no Ministério da Fazenda, olhei o que estava lá proposto, vi o que todo mundo falou para conseguir construir esse vídeo. Basicamente, ela foi dividida em 5 partes. Cada uma delas tem um ponto de vista, mas é muito importante ficar atento a cada uma delas. Parte número 1. As despesas terão como ponto de partida a arrecadação do semestre do ano anterior. Ele será semestre a semestre, de julho a junho, porque a proposta começaria no meio do ano, e não de um ano inteiro. Mas a lógica é 70% descontado a inflação. Então eu tenho um crescimento de 6%, eu tenho 4,5% de inflação, nós teríamos um crescimento das despesas 1% superior à inflação. Essa é a lógica das despesas. Vamos ao item 2. Essa é a parte mais estranha do processo. Ele fala que tem um piso mínimo do acréscimo da despesa, que é de 0,6%. Significa que, se ele gastou R$ 100 em um ano, ele vai ter que gastar R$ 100,60, custe o que custar, independente da regra número 1. Então, meio que anula um. Mas tem um lado de bondade, que as despesas não podem aumentar 2,5% do ano anterior. Ah, que bom, pelo menos tem alguma maneira de manter essas despesas, salvo medidas anticíclicas. Do tipo, quando tiver uma crise danada, o governo está autorizado a gastar mais do que 2,5%. Complicou um pouquinho, mas vamos na 3. A questão 3 deixa claro aquilo que a gente já explicou, que na verdade, como será no meio do ano, nós não teremos uma relação de ano a ano fechado, um ano fiscal, e sim de julho até junho do próximo ano. Então, tudo aquilo que for autorizado a ser feito o gasto agora para 2023 tem como base julho de 2021 até junho de 2022. Ficou um pouco confuso? Não, é simples. Apenas ao invés de ser de janeiro até dezembro, vai ser de julho até junho do outro ano. Por que isso foi feito? Provavelmente por uma questão de calendário ou de crescimento de despesa que aconteceu nesse período. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Vamos para o 4. No quarto ponto, ficou estabelecido que o déficit primário vai ser diminuído ao ponto de zerar até 2026. O que significa isso? Que esse ano eles podem ter um déficit de 1%, depois 0,5% e depois zero, baseado nessa relação dos 70% de crescimento. Isso funcionaria muito bem se nós tivéssemos sempre um crescimento econômico melhor. Mas a gente vai deixar isso para o final da análise. Vamos olhar a tabela que o Haddad apresentou lá na conferência. Dá uma olhada aqui. Ele coloca o crescimento das receitas, a apropriação do crescimento das receitas, o crescimento das despesas, o resultado primário e depois a dívida em relação ao PIB. Observe que até 2026 a dívida ainda vai aumentar, mas não vai atingir 80% do PIB. E, de alguma maneira, o resultado primário está bastante otimista, chegando em 2026 com 0,4 positivo. Vamos guardar esses 79,9, porque na economia existe um consenso entre os economistas mais sérios que a dívida de PIB de países emergentes
nunca deve ultrapassar 80%, porque caso contrário, ele entra numa espiral e isso causa um dano muito forte para a economia, que é mais ou menos o que aconteceu com a Venezuela, o que está acontecendo com a Argentina. Então, ele deixa claro que isso não vai acontecer. Vamos para o último item falado pelo Haddad. No último item é aquele que mais me agradou, porque lembra aquele papinho que educação e saúde não é despesa, é investimento e por isso não deveria entrar nessa conta? Não, isso não aconteceu. Ele seguiu a regra que já existe, existem algumas exceções sim, mas não foi incluído nenhum novo jabuti. Por esse motivo, tudo aquilo que o governo gastar, olha, pasmem só, vai ser gasto. É despesa, vai ser colocado na contabilidade dele. Quando a gente olha a qualidade da dívida, aí a gente assusta. E o que eu fiz? Eu entrei no portal da transparência e verifiquei o que aconteceu em 2022 e o que aconteceu nos primeiros meses de 2023. Quando a gente olha esses dois gráficos, o que chama atenção é 36,02% das despesas no ano passado eram para pagar juros da dívida e agora 57,2% do orçamento para pagar juros. Então, chama muita atenção e por isso a gente entende a pressão para o Banco Central baixar os juros. Eu também sou a favor de baixar os juros, mas o problema é que não tinha nenhuma proposta, lembra? Arrancar o teto e não tinha mais nada aqui no Brasil. Mas essa proposta tem inúmeros problemas. E o que seria o ideal? Que o governo mandasse a LDO de 2024, 25, 26, detalhando quais seriam as despesas, quais seriam as receitas, para a gente conseguir melhorar isso. Por enquanto, a nossa blindagem é que essa proposta ainda vai para o Congresso. E chegando lá, a gente consegue entender se os nossos deputados vão lutar ou não pelo Brasil ou para gastar mais dinheiro. Agora vamos olhar o que o mercado achou dessa relação. A primeira coisa que o mercado achou muito estranho é que no começo do ano o governo anunciou 1,5% do PIB de déficit. Um mês depois, que teria 0,3% de superávit. E agora, no final de março, começo de abril, que vai ter 1%. Parece pouco, né? 1,5, 0,3 positivo, menos 1, mas levando em consideração que esse é o PIB do Brasil, nós estamos falando que 1% representa 100 bilhões de reais. Então não é pouco dinheiro e esses números dançam muito fácil. Mas deixando essa partinha de lado, vamos entender relacionando as despesas, a arrecadação, o PIB, porque supostamente é da riqueza das pessoas que saem os impostos e essa relação de despesas. E aí, alguma coisa chama muita atenção. Eu peguei os dados do relatório Focus e as despesas que o governo apresentou para a gente ver a diferença. Vamos olhar essa tabela. Enquanto o PIB de 2023 está otimistamente a 0,9, 2024 está 1,40, 25 1,75 e 26 1,78. Mas, curiosamente, o crescimento da receita do governo de 2023 para 2024 bate 0,90, mas depois salta para 3,16 e 3,59. Uma inflação da maneira que está e levando em consideração que as despesas vão crescer acima da inflação, a gente tem uma diferença muito grande entre aquilo que se está dizendo que vai arrecadar e o quanto a economia vai crescer, e tem aí um grande problema. As receitas levam em consideração o crescimento da economia ou o aumento de impostos. Como a inflação corrói de alguma maneira o valor da moeda e retrai o consumo, a possibilidade dessa inflação aumentar e cair ainda mais o crescimento é grande, mas a receita está cravada ali. Ou a Haddad tem uma fórmula mágica para o crescimento, ou nós teremos um aumento brutal dos impostos. Nos dois casos, dá para ficar de orelha em pé. Esses dados foram analisados não apenas por mim, mas por todos os grandes bancos. Então eu li os relatórios dos 3 maiores bancos privados, do maior banco de investimento do Brasil e do maior banco digital do Brasil. Quem entendeu a referência
dá para achar lá também. E o que eu encontrei ali? A projeção do mercado é muito diferente. Vamos olhar essa tabela agora. Mesmo o mercado considerando um déficit de 1%, ele considera que para chegar a 0% de déficit lá em 2026, nós teríamos um acréscimo da dívida do PIB extremamente alta. Para o mercado, a dívida em relação ao PIB em 2024 já vai ultrapassar os 80%. Lembra aquela formulazinha mágica que a gente disse? 80% é a linha. O que significa isso? Que se o mercado, se o Congresso aprovar exatamente como está ali, a gente está indo para um caminho muito perigoso. E essa dívida deve aumentar fortemente e a gente deve ter uma corrida para os dólares. Mas vamos entender como é que tudo isso vai funcionar na terceira parte do vídeo, onde eu coloco aí a minha opinião. O nosso primeiro passo é brigar com os nossos congressistas, senadores, deputados, para que lutem contra essa fórmula mágica inventada pelo Haddad. Não sei se por incompetência ou por má fé, mas nós teremos graves problemas fiscais se isso for exatamente desse jeito. Mas vamos imaginar que os deputados, por uma questão ética ou não ética, acabem aprovando isso daí, da maneira que está. Nós teremos alguns movimentos que são inevitáveis. Primeiro, o aumento novamente do desemprego, que vai atingir fortemente a todos. Qual é a relação? Para as empresas é relativamente complicado porque o consumo cai, mas a pressão inflacionária pelos salários também. Para as pessoas que estão empregadas, manter o emprego, porque vai ficar cada vez mais difícil arranjar alguma coisa melhor. A inflação deve disparar por dois motivos: o problema fiscal, que vai continuar aí, e ao mesmo tempo o dólar. O dólar deve, continuado essa disputa até o primeiro semestre, continuar caindo, salvo se acontecer alguma coisa excepcional. Assim como um vídeo que eu falei lá em dezembro do ano passado. A ponto de partida é o seguinte: dólar chegou a 5, compre. Pode cair um pouco mais? Pode. Mas do segundo semestre em diante, ele deve voltar a subir. E aí você vai poder fazer o melhor investimento da sua vida. Com relação ao crescimento, eu acho que o foco está muito otimista e que muito provavelmente a gente vai crescer menos de 0,5 ou talvez zero. Mas todos os setores vão estar ruins? Não, lembra, o governo vai gastar mais. Setores onde o governo vai gastar mais ainda vão continuar crescendo, não só nesse ano, mas no ano que vem também. Observe como está essa relação da sua empresa ou entre nesse mercado. Resumindo, nós podemos ter grandes problemas, nós podemos ter, de alguma maneira, um ajuste pelo Congresso, mas o mais importante é que você organize a sua empresa para que ela continue dando lucro. E se isso acontecer, a gente está aqui fazendo o nosso papel. Por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado, Bertoncello, e até a próxima.